Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite. Então estamos aqui com mais um vídeo, né? Demorou, mas chegou assim o momento de mais um vídeo da gente. E hoje eu quero falar sobre poesia social, tá? Muita gente opinou sobre qual tema eu deveria abordar na live, numa próxima live, né? Numa live futura. E muitos falou poesia, 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 poesia. E aí eu fiquei pensativo porque nem sempre a gente, apesar assim, eu tenho uma vida muito comprometida com a poesia, com a arte, né? Eu respiro poesia, eu estudo poesia, eu estou o tempo inteiro falando de poesia e conversando poesia. Eu amo falar sobre outras coisas, sabe? Sobre futebol, sou Flamengo, assim, bastante animado, não vou dizer doente, porque doença é brabo, né? Mas eu não sou doente, não sou fanático. Aliás, não sou fanático nem por poesia, para surpresa de vocês. Vocês talvez estejam até surpresos de achar, porque a imagem, de repente, que eu deva passar para vocês é de um cara que só fala disso o tempo inteiro. Então me surpreendeu muito, assim, por um lado, as pessoas, e daí talvez eu tenha relutado em fazer novas lives, porque justamente nesse tempo todo que eu participo de saraus, que eu participo ativamente da vida literária carioca, eu também penso muito na política brasileira, penso muito nos problemas que a gente vem passando aí, na opressão que a gente está sentindo, todos nós, né? Muita tristeza com tudo que está se passando, pelo menos as pessoas que têm uma visão mais centro-esquerda, vamos dizer assim. Todos nós estamos sentindo assim muito injustiçados, né? Oprimidos e, enfim, esse conjunto de sentimentos que todos nós estamos sentindo nos dias de hoje. Então não só falo de poesia, não só vivo poesia, né? Apesar de eu ter muito comprometimento com poesia, eu faço muita coisa no meu cotidiano, né? Diferente. Eu saio, eu namoro, eu tenho uma vida assim diversificada. Então quando as pessoas falam, poxa, faz uma live sobre poesia, faz uma live sobre poesia, eu falo, caramba, será que elas podiam pedir para falar sobre política, sobre cotidiano, sobre histórias da minha família? Tem tanta coisa que a gente podia conversar que não fosse poesia. Eu fiquei surpreso, assim, porque aí eu conversei com alguns amigos e amigas próximos a mim e falaram assim, não, mas você o tempo inteiro aparece no Facebook, em eventos, falando de poesia, lançando livros, e para nós você queria que as pessoas pedissem o que de você? Queriam que pedisse para você comentar sobre o jogo do bicho, de repente? Mas, gente, eu adoro brincar, adoro falar besteira, adoro rir, me divertir, sabe? E, inclusive, antigamente havia dois poetas no meio poético, não vou citar nomes, e os caras, pelo menos dois, eu conheço outros, mas dois, que eu ficava vendo os dois andando tão juntinhos e falando 24 horas de poesia, que eu ficava pensando assim, olha, lá vai o pastor e o obreiro, né? E eles com livros de poesia debaixo do braço. E tudo que a gente falava com eles, isso aí eu conheço um poema que fala sobre isso. Aí falavam um poema. Eu acho assim que nada em doses excessivas e cavalares faz bem a gente, sabe? Então não pense vocês que assim, eu tendo um universo de leitura amplo, livros pela casa, discos que eu adoro ouvir jazz, e gosto de ouvir rock, e minha origem eu fui letrista, eu fui cantor de banda de rock. Então não pense vocês que eu vivo só de literatura, falando de literatura, pensando em literatura, porque eu acho que tudo em excesso é complexo. Amor em excesso é muito complexo, paixão em excesso é muito complexo. Então a minha vida é muito cheia de nuances. E aí quando as pessoas pedem, vamos falar sobre poesia, aí eu falo, caramba, lá vou eu de novo falar de literatura. Mas enfim, vocês ganharam. Eu vou falar sobre poesia e vou falar sobre poesia social. Antes, porém, de falar sobre poesia social, eu separei vários livros, vários poetas sociais e falam de coisas sociais e tal. Falar que eu vou lançar meu livro, Rotas e Rostos, na União Brasileira de Escritores, associação que eu sou diretor de comunicação, e vou lançar esse livro que tem 7 ensaios sobre literatura brasileira. E eu vou já dizendo para vocês, adiantando para vocês, que tem
vamos dizer assim, uns 4 ensaios sobre a poesia dos anos 70, 80 e uns 3 sobre Machado, um sobre Machado de Assis, outro sobre o desenvolvimento da crônica brasileira, né, desde José de Alencar até Rubem Braga, que foi um expoente assim importante dentro da crônica, definidor de uma linguagem importante dentro da crônica brasileira, e um 7º e último ensaio onde eu faço uma literatura comparada entre o Ali Salomão, Olavo Bilac e Cecília Meirelles. Olha só, um poeta de fim de século XIX, uma poeta de início do século XX e um poeta dito, né, embora eu não concorde muito com o rótulo, mas dito como poeta marginal, né, poeta dos anos 70, vamos chamar de geração 70, que a maioria dos críticos hoje em literatura preferem chamar, ao invés de poetas marginais, de geração 70, tá? Vamos nos habituar a chamar de geração 70. Então esse livro aqui eu considero um dos livros assim, mais importantes da minha carreira, né? Eu já lancei 2 livros de poemas e esse é o meu segundo de ensaios sobre literatura. Então o placar está 2-2, 2 de poemas meus e 2 de ensaios, né? Futuramente pretendo lançar um romance que eu tenho escrito, precisa ser consertado. Eu pretendo lançar biografias, eu estou entrando na área de biografias, escrevendo biografias também. Eu estou pensando muito em diversificar minha escrita. Mas, enfim, dia 18 agora, na União Brasileira dos Escritores, por favor, todos os meus amigos estejam lá presentes, eu vou ficar muito feliz de receber vocês para divulgar esse livro, divulgar esses textos e a gente debater muito sobre arte contemporânea e sobre alguns personagens da nossa literatura brasileira que eu estudo. São 7 estudos aqui importantes na minha carreira. Bom, dito isso, vamos para a poesia social atemporal. Muito bem, eu separei vários poetas, tá? E de países diferentes, de realidades diferentes, de momentos históricos diferentes, contextos sociais diferentes, e para a gente perceber como a poesia social passa o tempo, mas ela continua nos falando fundo na alma, né? Como ela encaixa quando ela consegue falar do humano, né? Falar dos sentimentos humanos. E eu separei vários. Claro que a tradição de poetas sociais é vastíssima, é extensa, né? O meio poético carioca, por exemplo, só falar do meio poético carioca, nós temos vários poetas que gritam seus versos nos saraus, que a gente vê por aí, que eu vira e mexe estou indo, né? E a gente vê muita gente boa fazendo poesia social. Eu também comecei minha carreira de poeta falando muito do eu, dos meus problemas e dos meus relacionamentos amorosos, mas depois eu fui caminhando para o social, né? Eu via muito os poetas mais maduros dizendo para mim que era preciso olhar o mundo também, não olhar só o meu microcosmos, né? Então, gente, eu separei, eu não sei nem por onde começar, mas eu tenho que começar aqui com vocês, por algum lugar, ler alguns poemas para vocês. Por que eu escolhi falar de poesia social? Porque, gente, a gente anda hoje eu peguei um táxi e eu fico até assim, de tocar em assunto de política com taxista, geralmente, né? Eu não sei muito bem, mas geralmente o perfil, sem querer generalizar, porque generalizações são preconceituosas, são burras, mas geralmente a gente percebe um nível de escolaridade não muito alto nos taxistas e prestadores de serviços de transporte. E mesmo que houvesse um nível alto de escolaridade nessa classe, a gente percebe a confusão de ideias que os meios de comunicação fazem na cabeça das pessoas, né?
A internet também muito, com fake news, com tudo isso que a gente está vivendo aí direto, sabe? Opa, Zé Afonso. Zé Afonso, querido, apareceu na internet aqui, me mandando uma mensagem carinhosa. Zé Afonso me deu uma carona bem bacana depois do Poesia Simplesmente. Obrigado, Zé Afonso, por tudo, pelo carinho, tá? E pela carona que você me deu depois do Poesia Simplesmente. E eu falava dos taxistas, e eu vim com, mesmo que fosse uma alta escolaridade, eu percebo muitos amigos professores com confusão de ideias, sabe? A presença forte ainda da mídia brasileira no cotidiano das pessoas, sabe? A televisão, você vai em todos os lugares, geralmente está a Rede Globo ligada, assim, sabe? Você vai nos bares, você vai beber um chopp com os amigos, você vai, sabe? Eduardo Moraes, boa noite, viva a poesia sempre. Poesia, como diz o Poesia Simplesmente, o pessoal lá do Sarau Terça Converso, poesia sempre, poesia cada vez mais, é o bordão deles lá, e eu acho mó barato, Eduardo. Pinta um dia lá, se você é do Rio. Se não for do Rio, quando você vier para o Rio, dá uma passada lá no Poesia Simplesmente, que é um sarau super legal. E, gente, caramba, como a confusão mental é estabelecida e como a nossa escola é complicada, como o programa que o MEC estabelece, e agora então com esse governo, como é confuso o trabalho que a escola pode, né, herculeamente desenvolver, porque ela é muito sabotada e muito amarrada, a escola brasileira, né? A consciência crítica na escola brasileira, para vocês terem uma ideia, a escola brasileira devia ter muito mais aulas de redação, muito mais aulas de interpretação de texto, muito mais aulas de leitura, tanto silenciosa quanto leitura em voz alta, porque é importante a leitura em voz alta, é importante a expressão saindo de você. Isso democratiza o conhecimento, isso abre um diálogo na turma. O jeito de ler de um e de outro é diferente. O jeito de ler provoca as pessoas, é provocativo. E a gente não tem na nossa escola brasileira isso, é o fim da picada. Cadê a redação? Cadê a leitura em voz alta, silenciosa? Cadê? A estrutura de ensino brasileiro é confusa e é propositadamente confusa. Porque o Darcy Ribeiro estava certo mesmo. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto de poder. Quanto mais confuso fica, quanto mais indecifrável o cotidiano, quanto mais difícil de ler a realidade para o aluno, para o estudante, mais as confusões mentais se estabelecem. Mais as ideias ficam desorganizadas na nossa cabeça. A leitura organiza, a expressão, a palavra organiza. Não é à toa que Saussure, que é o pai da linguística, estabeleceu ali vamos chamar assim, de uma revolução. No momento em que ele fala que a palavra, que antes de falar a gente organiza o pensamento para falar, isso influenciou Freud, por exemplo, com a cura pela fala, né, a teoria freudiana, que já estava sendo desenvolvido pelo um dos grandes gurus do Freud, que era o Brauer, Joseph Brauer. E a questão da cura pela fala, de quando eu faço terapia, de quando eu falo para alguém, quando eu organizo, que eu vou explicar para alguém o meu problema, eu consigo racionalizar melhor. Eu consigo arrumar na minha cabeça quando eu falo. A nossa sociedade fala, mas acredito que pouco exercita a oratória, pouco exercita a leitura. Isso seria fundamental nas escolas. Leitura, mais redação. Enfim, aí eu vinha com o taxista e, cara, é sempre assim, né? Eu nem toco no assunto que votou em quem, né? Que eu já sei até quem votou. E aí eu tenho muito assim a leitura da expressão corporal. Eu tenho até estudado bastante linguagem do corpo, com vídeos na internet, com especialistas em linguagem do corpo. E, cara, eu não vou conseguir, eu não bato boca com gente, sabe, que está com a cabeça toda confusa. São anos de escolaridade, de escola que não foi estabelecido ali, que não foi exercitado ali. Opa, Eduardo, que bacana, Porto Alegre. Que legal, cara.
Adoro o Rio Grande do Sul, adoro. Pena que eu ainda não pude ir aí, mas adoro a região sul brasileira. Douglas dos Santos, boa noite, Marcelo Mourão, bons sentimentos para ti, nobre poeta. Douglas, te adoro, você é um cara bacana pra caramba. Quanto tempo a gente já tá nessa amizade boa aqui pelo virtual, né? Então, gente, eu não ia bater boca com taxista, vi que o cara era bolsonarista, sabe? Eu só fiquei balançando a cabeça e, sabe, lamentando o turbilhão, a tempestade mental, assim, na cabeça do indivíduo, sabe? E eu não, sabe, meio arrependido que ele já tá, sabe? Mas eu fiquei na minha, assim, só comentei algumas situações. Eu sou muito crítico e ao mesmo tempo sou muito irônico. Mas eu não quero briga com ninguém, nem quero me chatear, nem quero acabar com o meu dia, não. Meu humor é muito precioso, sabe? Esse negócio de bater boca e tal. E a escola, a própria escola, como é que eu vou lutar contra o cara que ficou 10 anos na escola e não aprendeu a ler criticamente a realidade, sabe? Maria Cecília Costa Junqueira, olá Marcela, Má Educação Brasileira é um projeto de poder. Isso eu falei, isso é verdade, dá uma tese acadêmica, realmente deve dar sim. Darcy estava certo. A crise na educação não é crise, é projeto, e projeto de poder. Eu complemento, porque ele realmente queria dizer era isso. E aí, gente, eu fiquei pensando sobre isso e eu estava aqui, quase aqui, buscando nos meus alfarrabos, aqui nos meus livros, na minha biblioteca, um livrinho que muito me ajudou a compreender essa coisa da propaganda ideológica, que é na série Princípios. A série Princípios era assim, um livrinho desse tamaninho. Eu não sei se eu conseguiria achar agora. Eu vou ver se eu, no próximo vídeo que eu fizer eu mostro para vocês. O nome tem aquilo, o que é ditadura, o que é espiritismo, o que é democracia, o que é totalitarismo, e tem uma que é o que é propaganda ideológica. Procurem, joguem no Google o que é propaganda ideológica, que é um livraço, é um livro pequenininho, sabe, manualzão, facílimo de ler, mas me abriu demais na época certa a minha cabeça. E de lá para cá eu só penso nesse livro para recomendar para as pessoas, propaganda ideológica. Então, imagina vocês, se 6 canais de televisão aberta falam o tempo inteiro a mesma coisa, porque são de 6 famílias ricas, extremamente ricas, e ficam martelando informações, ou desinformações, melhor dizendo, fica difícil você, enquanto professor, e você tem mídias, jornais de visão progressista, mas não tem o alcance que tem uma Rede Globo de televisão, por exemplo, uma Band, uma Record, digamos, um SBT. Então é difícil contra esses grandes conglomerados de mídia, como lutar contra eles? Como informar? Como consertar toda a desinformação, botar todos os pingos nos is, explicar direitinho e arrumar as ideias das pessoas, na cabeça das pessoas. Então é isso. Bom, gente, então é isso. Vamos falar sobre poesia social, então. Eu separei para vocês vários livros. Eu vou começar com um cara que eu acho formidável, que é o Brecht, Bertolt Brecht. Esse livro aqui eu recomendo para vocês. É a reunião dos poemas do Brecht. Aliás, na verdade, não é toda a poesia do Brecht. É uma seleção. E o período que o Brecht aqui está aparecendo é de 1913 a 1956, ou seja, ele, desde a Primeira Guerra até o pós-guerra de 45. Só que são poemas que eu fui reler e falam muito sobre a atualidade brasileira. Ele fala da Alemanha, poeta alemão, Brecht, né? Vocês devem saber disso. E o interessante, sempre que o Brecht eu visito e revisito o Brecht, é entender como um cara que é tão panfletário e fala de uma coisa tão específica, que a gente sempre fala que poesia panfletária não resiste ao tempo, né? E o Brecht, incrivelmente, por ele tocar no humano, sabe, na angústia do ser humano, que é eterna, porque a gente pode falar da Primeira Guerra, pode falar da Segunda Guerra, mas a gente vai encontrar coisas em todas essas guerras que são do caráter humano, né, da natureza humana. A ambição, a inveja, a raiva, o ódio, a disputa,
o engano, a propaganda ideológica. Tudo isso vai estar presente na história humana sempre, desde da Grécia Antiga, desde a pré-história. Então, por mais que... Claro que há poetas sociais, panfletários, que são descartáveis, mas são justamente aqueles que não conseguem tocar no humano, nas questões humanas, né? Eu lembro muito do Shakespeare quando eu falo nas questões humanas, porque o Shakespeare é o paradigma mais assim nítido de escritor que tocou no humano, né? Que tocou profundamente no humano. E por isso Shakespeare é eterno, né? E Brecht também é eterno por tocar no humano, apesar de panfletário, apesar de falar da Alemanha da Primeira Guerra, apesar de falar da Alemanha do entre guerras, né? Apesar de falar da Alemanha de Hitler, da Segunda Guerra Mundial, e falar da Alemanha, pelo menos nessa antologia, do pós-guerra, da destruição que a Alemanha foi levada a ficar totalmente não, porque eles conseguiram reconstruir, mas ficar bastante destruída, né, a Alemanha. Então eu vou ler um poema do Brecht chamado Balada da Gota d'Água no Oceano. Tá, gente? Então presta atenção, hein? Vê como é que é bem atual, hein? O verão chega e o céu do verão ilumina também vocês. Morna é a água e na água morna também vocês se banham. Nos prados verdes vocês armaram as suas barracas. As ruas ouvem os seus cantos. A floresta acolhe vocês. Logo, é o fim da miséria? Há alguma melhora? Tudo dá certo? Chegou então a sua hora? O mundo segue seu plano? Não, é só uma gota no oceano. A floresta acolheu os rejeitados, o céu bonito brilha sobre os desesperançados, as barracas de verão abrigam gente sem teto, a gente que se banha na água morna não comeu. A gente que andava na estrada apenas continuou a sua incessante busca de trabalho. Não é o fim da miséria, não há melhora, nada vai dar certo, não chegou a sua hora, o mundo não segue seu plano. É só uma gota no oceano. Vocês se contentarão com o céu luminoso? Não mais sairão da água morna? Ficarão retidos na floresta? Estarão sendo iludidos, sendo consolados? O mundo espera por suas exigências. Precisa de seu descontentamento, as suas sugestões. O mundo olha para vocês com um resto de esperança. É tempo de não mais se contentarem, porque são só gotas no meio de um oceano. Gente, que coisa mais sanguínea, que coisa mais... É a poesia que eu gosto, eu não sei vocês, mas que eu gosto. É poesia escrita com sangue, com alma, de fazer a gente sacudir, a gente falar como é que é. Coisa linda, vocês viram que coisa linda? E é um poema... Deixa eu ver aqui. É de 1914, se não me engano, esse poema. Não, é de... Não. É de 27 o poema. É do fim da Primeira Guerra e aquele clima horroroso, né, da Alemanha derrotada, da Alemanha se sentindo humilhada depois da Primeira Guerra. Mas é lindo o poema e como fala para a nossa realidade brasileira atualmente. E vamos continuar com Brecht, então? Eu separei mais alguns do Brecht. Tem um outro poema aqui muito legal do Brecht. Chama-se Pequeno, tá? Um protesto no 6º ano de Xianfu. Os rios e morros da planície transformais em vosso campo de batalha? Como pensais o povo que aqui vive poderá se abastecer de madeira e feno? Poupai-me, por favor, do vosso palavreado, de nomeações e títulos. A reputação de único general significa 10.000 cadáveres. Então, gente, você veja como é que é a questão da indignação do Brecht, né?
a reputação de um único general significa 10 mil cadáveres, ou seja, ele falando que para construir a riqueza de alguns na sociedade é preciso que se passe por cima de 10 mil cadáveres. É muito bonito, é muito profundo. Fala de uma realidade alemã do entreguerras, né? Aquela indignação da derrota da Primeira Guerra, mas fala muito, 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 muito do nosso tempo atual. Bom, vou ler um outro poema do Brecht chamado Cantar de uma Mãe Alemã. Meu filho, esse par de botas e essa camisa marrom eu te dei, mas teria antes te matado se soubesse o que hoje sei. Meu filho, hão te ver erguer a mão para Hitler em saudação. Não sabia que o teu destino seria a própria da nação. Meu filho, ao te ouvir falar de uma grande raça de heróis, não sabia, não via, nem pressentia que eras mais um algoz. Meu filho, ao te ver marchar atrás de Hitler em corte, não sabia que quem com ele partia nada acharia senão a morte. Meu filho, tu dizias, a Alemanha em breve será motivo de assombro. Eu não sabia que ela se tornaria um monte de cinzas e escombros. Vi a camisa marrom te vestir. Não me opor foi minha falha, pois não sabia o que hoje sei, que ela seria a tua mortalha. Gente, lindo. Como é que ela fala do engano do jovem seguindo Hitler, cego, né? Cego pela ideologia política, cego pela ideologia nazista, fascista, cego pela política, né, gente? Pela ideologia. É muito bonito. E quantas pessoas cegas, feito o taxista que hoje eu peguei, continuam acreditando e acreditando e acreditando em mitos, em lendas, em figuras fantásticas, né? Que se fazem fantásticas e que não sei de onde eles acreditam que são heróis salvadores, né? Maria Cecília Costa Junqueira, excelente pergunta tua. Quem é o tradutor? É o Paulo César de Souza. Paulo César de Souza é o tradutor. Ele que fez a seleção e a tradução. Impactante demais, né, Eduardo? Demais mesmo. Eduardo está falando aqui uma coisa bacana. Ó. Brecht sempre atual, impactante. A poesia social é sempre atual. Mas ele foi mais conhecido como dramaturgo, pelo menos no Brasil. De fato, Eduardo, mas há poemas lindíssimos do Brecht que a gente conhece. O Abu Janra falava muito Brecht, inclusive naquele programa dele, Provocações. Bem, para acabar o Brecht, tem um poema lindíssimo que ele fez para a mãe dele e eu gostaria de... Agora não é tão social, mas foi para a mãe dele. E poema de mãe sempre me toca muito. Chama-se A Minha Mãe. Quando ela acabou, foi colocada na terra, flores nascem, borboletas esvoejam por cima. Leve, ela não fez pressão sobre a terra. Quanta dor foi preciso para que ela ficasse tão leve. Muito bonito, né? Ele dizendo que a mãe sofreu bastante em vida para que no fim da vida ela morresse como uma pluma, como uma coisa leve. Coisa não, né? Como um ser humano leve, né? Que não leva consigo pesos, né? Os pesos todos que sofreu na vida. Outro poeta que eu trouxe aqui para vocês é, claro, o indispensável, o importantíssimo Mayakovsky. Mayakovsky. Não dá para falar de poesia social sem falar de Brecht e sem falar de Mayakovsky. Poeta russo, perseguido, preso, sofreu pão que o diabo amassou, ficou preso, se não me engano, não estou me lembrando bem. Quem vai me lembrar bem, me consertar, essa é a Maria Cecília Costa Junqueira, que é uma enciclopédia também, assim, dos meus amigos, é uma das mais eruditas, vai me consertar, mas eu acredito que, se não me engano, o Mayakovsky morreu na Sibéria. Então, Cecília, se eu estou errado que ele morreu... Ele foi preso, ficou preso. Eu não sei se ele se suicidou ou se ele morreu lá na Sibéria. Eu estou aqui um pouco confuso, porque
Porque eu sou tarado por um cara chamado Vygotsky. Adoro o entendimento do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do aprendizado, né? Segundo o Vygotsky. E Vygotsky foi perseguido também pela ditadura do Stalin, ditadura comunista, e o Vygotsky morreu, se não me engano, de pneumonia, de tuberculose, lá na Sibéria. Então eu estou confundindo, não sei se... O Mayakovsky foi preso, sim. Preso eu sei que ele foi. Agora, a Maria Cecília está me perguntando assim, se o Mayakovsky foi preso. Foi preso, sim, Maria Cecília. Poeta revolucionário Mayakovsky. Só que eu confundo o Mayakovsky com... Eu não sei se o Mayakovsky também morreu de tuberculose. O Vygotsky morreu de tuberculose na prisão, na Sibéria. Mandaram ele para um frio de menos 10 graus, se não me engano. Uma prisão lá no gelo. Lá no degredo. Lá no, como diriam os gregos antigos, no ostracismo. Lá no esquecimento, na solidão, na tristeza, no frio. O Stalin, né? Os regimes totalitários vermelhos, digamos assim. Bom, vou ler um poema do Mayakovsky chamado A Flauta Vértebra, que eu achei lindíssimo. Quero compartilhar aqui com vocês. A Flauta Vértebra. A todos vocês que eu amei, que eu amo, ícones guardados num coração caverna, como quem num banquete ergue a taça e celebra, repleto de versos, levanto meu crânio. Penso mais de uma vez, seria melhor talvez pôr meu ponto final de um balaço. Em todo caso, eu hoje vou dar o meu concerto de adeus. Memória convoca aos salões do cérebro um renque inumerável de amadas, verte o riso de pupila em pupila, veste a noite de núpcias passadas, de corpo a corpo, verta a alegria. Esta noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta das minhas próprias vértebras. Mayakovsky, sofrimento, poesia, perseguição política. Muito bem. Outro poeta que a gente não pode deixar passar em branco. Carlos Drummond de Andrade, nesse livro social dele, que foi lançado, se não me engano, no período... Peraí, agora me pegou. Muito bem, foi publicado em 1945, ou seja, no fim da Segunda Guerra. Então vejam vocês que é uma poesia impregnada. A Segunda Guerra Mundial foi mais devastadora que a Primeira, né? A Segunda Guerra Mundial foi mais devastadora que a Primeira. E esse livro foi escrito sob os humores do pós-guerra. Então, imagina que tipo de poesia o Drummond se reveste aqui. Então, é interessante que o Drummond, nos primeiros livros, ele fala muito da Itabira, né? Da infância, dos pais, daquela coisa provinciana, itabirana, mineira. Mas depois Drummond vem para o Rio, vem viver para o Rio, trabalhar no Rio, em Capanema, né? E aí me parece que... Parece não, é nítido que ele vai caminhando para uma poesia cada vez mais universal, para uma poesia cada vez mais falando para os homens, para o mundo, para o universal mesmo. Então eu vou ler um poema dele que é muito conhecido pelos poetas em geral, que é chamado A Flor e a Náusea. Preso à minha classe, a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos sob a pele das palavras a cifras e códigos. O sol só consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase.
Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos, nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam os jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros eu escondi, alguns achei belos, foram publicados, crimes suaves que ajudam a viver, ração diária de erro distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Lindo demais, né, gente? É o pós-guerra, é o Drummond do pós-guerra, o menino que em 18 era anarquista, sonhador, ia libertar o mundo, cai na tristeza do pós-guerra. Amadurece, vira homem. Vocês estão vendo toque, 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 toque? Porque vizinhos nem sempre são sensíveis à literatura. Aliás, garanto que meus vizinhos não têm livros. Isso eu posso garantir. Mas não tem problema porque nem todo o conhecimento do mundo repousa nos livros. Segundo Drummond, o conhecimento do mundo repousava muito mais na vida do que nos livros. Em certos momentos ele chegou a dizer: fechem os livros e vão viver. Vou ler o último poema do Drummond, que esse eu amo de paixão. Chama-se Morte do Leiteiro. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço, que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso, de humana compreensão. E já quem tem pressa, o corpo, vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite, disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz, passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para tua mão. Ladrão? Ladrão se pega com tiro. E os tiros na madrugada liquidaram o meu leiteiro.
se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom. Não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Armas em casa, né? Cidadão armado. Drummond falando para os dias de hoje. Outro poeta importantíssimo. Eu tive o prazer de participar de uma tarde de homenagem a Tiago de Mello, com a querida filha dele, simpaticíssima filha dele, a Isabela Tiago de Mello, fazendo uma excelente palestra sobre o pai. Ela em breve vai lançar um livro chamado Dossiê Tiago de Mello, que traz toda a produção do Tiago de Mello, bibliográfica, biográfica, tudo ali num só compêndio, que ela agora está pensando até em dividir em dois tomos, né, em 2 livros. E Tiago de Mello é fundamental para se falar, um poeta que foi muito perseguido, teve que fugir do Brasil em 64, ir para o Chile, depois sai do Chile, também perseguido, vai para a Alemanha, fugiu de lá para cá, de cá para lá. Um poeta social dos melhores poetas que temos na nossa tradição de língua portuguesa aqui no Brasil, né? Feita aqui no Brasil. Madrugada Camponesa, de Tiago de Mello, que ele dedica para os trabalhadores do MST em 1999. Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar a solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, sinto no ar, tempo de trigo maduro. Vai ser tempo de ceifar, já se levantam prodígios, chuva azul no milharal, estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Madrugada da esperança, já é quase tempo de amor. Colho um sol que arde no chão, lavro a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro, já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Lindo, 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 lindo. E esse desfecho desse poema dá esperança pra gente de pensar que essa nossa tempestade de hoje, 2019, não a de 1999, não a de 1969, todas essas tempestades vividas pelo Tiago de Mello, essa tempestade de 19 vai passar também. Com esse poema de Tiago de Mello, bebendo da maturidade de Tiago de Mello, bebendo da sabedoria de Tiago de Mello, nesse poema tão lindo, digo que essa tempestade de 2019 também vai passar. Pode não ser agora, mas vai passar. Toda tempestade passa e essa também vai passar. Um livro importantíssimo também, do Eduardo Alves da Costa, poeta importante. O livro dele chama-se No Caminho com Mayakovsky. Tem um poema que eu vou ler dele que todo mundo diz que é do Mayakovsky,
Na internet, a autoria é atribuída a Mayakovsky, mas não é do Eduardo Alves da Costa. É um poema lindo também. Eduardo também é um poeta perseguido, também viveu alguns horrores aí de perseguição. No caminho com Mayakovsky e o meu vizinho me adora. É um tal de bater, tem a hora certa, no momento exato, é a hora de me importunar, mas tudo bem, não vai me vencer. E é bem aqui na minha parede, e eu não vou desligar o vídeo. No caminho com Mayakovsky. Assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim aproximo-me de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer, por andar ombro a ombro com um poeta soviético, lendo teus versos aprendi a ter coragem. Tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos mais dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz e nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio do meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade, como um foco de germes capaz de me destruir. Olho ao redor e o que vejo e acabo por repetir são mentiras. Mal sabe a criança dizer mãe e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguarde até que a democracia se digne a aparecer no balcão. Mas eu sei, porque não estou amedrontado a ponto de cegar, que ela tem uma espada a lhe espetar as costelas, e o riso que nos mostra é uma tênue cortina lançada sobre os arsenais. Vamos ao campo e não os vemos ao nosso lado, no plantio, mas ao tempo da colheita lá estão, e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelarmos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. E por temor, eu me calo. Por temor, aceito a condição de falso democrata e rotulo meus gestos com a palavra liberdade, procurando num sorriso esconder minha dor diante de meus superiores, mas dentro de mim, com a potência de 1 milhão de vozes, o coração grita: mentira! Eduardo Alves da Costa. E o pessoal acredita esse poema como sendo de Mayakovsky. Não é de Mayakovsky. Bem, está quase terminando o nosso vídeo, mas eu quero trazer para vocês 2 poetas ainda. Esse aqui é um poeta muito legal, muito bacana, chamado Alex Polari. E esse livro, Inventário de Cicatrizes, ao que parece, pelo que eu conheço da história, foi escrito na prisão, porque ele foi preso e foi colega de cela do Stuart Angel, o irmão da Hildegard Angel, filho da Zuzu Angel, né? E me parece que o relato do Alex Polari é que foi um dos que solucionaram do que morreu, como foi a tortura do Stuart e como foi a morte do Stuart e o que teria sido feito do corpo do Stuart, né? Jogado ao mar, se não me engano. E ele relata, o Alex Polari, que parece que, ao que tudo indica, né, o testemunho dele foi que o Stuart foi preso com a boca, com as vias respiratórias no cano de descarga de um Jeep, se não me engano,
no pátio lá da prisão. Ao que me parece, é ali na Tijuca, no batalhão ali que tem militar. Pelo que relatam, né? Inventário de Cicatrizes é um livro de dor, né? É um livro de uma pessoa que está dentro da prisão. Aí vocês vão perceber que os poemas que eu vou ler aqui são de um preso, né? Os poemas de um preso. Tem muitos poemas, né? Mas eu vou ler só, acho que 2. E ele... um deles, dos poemas que eu vou ler, chama-se Amar em Aparelhos. Na ditadura militar de 1964, aparelhos eram os esconderijos, né, das pessoas que caíram na luta armada, na clandestinidade, né, da luta política contra a ditadura militar. Né, já que eles não podiam mais, os partidos se reduziram a 2, o Arena e o MDB. Alguns militantes de esquerda viram na luta armada uma possibilidade de derrubar a ditadura ou se contrapor de alguma forma à ditadura, conseguir pelo menos desestabilizar a ditadura, né? E o poema fala Amar em Aparelhos, e ele vai falar sobre a experiência de fazer amor dentro de um aparelho, dentro de um esconderijo, com uma companheira de luta, né? Vamos então para esse poema do Alex Polari, Amar em Aparelhos. Era uma coisa louca trepar naquele quarto, com a cama suspensa por 4 latas, com o fino lençol todo ele impresso pelo valor de teu corpo e a tinta do mimeógrafo. Era uma loucura se despedir da coberta, ainda escuro, fazer o café e a descoberta de te amar apesar dos pernilongos, e a consciência de que a mentira tem pernas curtas. Não era fácil fazer amor entre tantas metralhadoras, panfletos, bombas, apreensões fatais e os cinzeiros abarrotados eternamente com o teu continental. Preferência nacional. Era tão irracional gemer de prazer nas vésperas dos nossos crimes contra a segurança nacional. Era duro rimar orgasmo com guerrilha e esperar um tiro na próxima esquina. Era difícil jurar amor eterno, estando com a cabeça a prêmio, pois a vida podia terminar antes do amor. Voltava de uma panfletagem e íamos dar uma trepada. Te encontrava na porta do colégio e vinha armado, porque já tinha declarado minha guerra. Era um velho 38ão niquelado, do pai de um chapa meu. Ele, o revólver e o pai do chapa meu tinham lutado juntos na Guerra da Espanha. Então vocês perceberam que ele fala assim, no meio da luta, no meio do mimeógrafo, porque eles rodavam os panfletos anti-ditadura militar em mimeógrafos, né? Assim como os poetas da geração 70, os poetas chamados poetas marginais, também rodavam seus poemas em mimeógrafos. E eles rodavam os panfletos para alertar a população sobre o que estava acontecendo em mimeógrafos. Daí ele fala no meio do poema, né? Amávamos em meios a tinta do mimeógrafo e tudo mais. Ele fala do cigarro continental e tudo. Tem um outro poema outro poema do Alex Polari, que ele fala das prisões. As prisões são assim, cinzentas e sem sentido. Nosso espaço e nosso tempo têm muitos metros quadrados e poucos mitos. Nossos corpos têm uma administração carcerária. Contra nossas vozes há muros, contra a nossa liberdade, guaritas, contra nossos lamentos há murros e às vezes regulamentos, dependendo da conjuntura. E por último, tem até aqui engraçado, tem um poema aqui que ele dedica ao Sturt, Anjo, Canção para Paulo, porque Paulo era o codinome do Sturt, que eles adotavam nomes, eles nasciam para uma nova vida, né? Eles abandonavam família, tudo pela luta armada, e eles se rebatizavam, né?
até para dificultar quando algum colega fosse pego e torturado, entregar, né? Se entregasse aquele nome falso, pelo menos não entregava o nome verdadeiro, isso tumultuava a perseguição a eles, né? Complicava, né? Não vou ler a canção para o Paulo dedicada ao Stuart, não, vou ler a canção do Pentotal. Era uma madrugada fria, mais negra ainda pelo capuz. Tinha um torturador que ria excitado, outro era capaz de ficar sério, e um que me gostava de chamar de guerrilheiro filho da puta. Tinha um crioulo que comia um sanduíche de mortadela enquanto eu pensava na morte dele, na mortandade dos peixes da lagoa e dos companheiros afundados no mais fundo da restinga. Quando me injetaram o soro da verdade, menti descaradamente. Fui ficando meio grogue, me lembrei do primeiro amor que fizemos. Depois de uma reunião do grupo de estudos, me lembrei de uma maldita valsa de Strauss, do temor pela precariedade do teu esconderijo, do medo de morrer, que era maior, do medo de ficar broxa, que era menor, obviamente, e estava subordinado ao primeiro. Cada vez mais bêbado, falei do filho que não tive contigo, e quando pensei chegar do instante final, gritei para os torturadores algumas frases heróicas, dessas que a gente se esforça em falar, apesar do cagaço. Pois é, e ele parou, então quer dizer, venci. A gente nunca deve desistir da luta, nem dos versos, nem da literatura, por mais que as pessoas estejam assim, sabe, batendo, fazendo barulho, fazendo alarido, né, Eduardo? Se a gente desistir, eles venceram, né? E a gente não pode nunca desistir. O verso, a literatura tem que vencer a insensibilidade. Mas olha, falar poema, porque quando eu falo poema, quando eu interpreto, que é a palavra que eu gosto de usar, quando eu interpreto poema, eu não, o silêncio é importante porque ali eu tô entrando na pele de um personagem, né? De uma voz lírica que fala naquele poema. E entro naquela história, desculpa, e entro no sofrimento daquele personagem, né? Já chorei com poemas, falando, por exemplo, o poema Meu Pai, do Ivan Junqueira, dificilmente eu termino de falar o Meu Pai, do Ivan Junqueira, sem estar com os olhos marejados. É um poema que mexe demais comigo. O Ivan Junqueira tem poemas lindíssimos, mas o Meu Pai me toca profundamente. Então, assim, é preciso silêncio, né? Num teatro, o trabalho do poeta é um teatro, o poeta é um ator também, né? Ele entra na pele de um sujeito lírico ali que fala naquele poema. O Bertolt Brecht, como você viu, que eu li um poema que é uma mãe que fala. Então eu tenho que entrar na dor daquela mãe. Falar em entrar na dor daquela mãe, eu quando tinha uns 21 anos de idade, mais ou menos, eu compus um poema sobre a ditadura militar, cuja voz lírica é uma mãe que perdeu o filho. E olha que engraçado como é que são as coisas. A minha experiência na época foi a seguinte, eu pensei assim, será que eu consigo? Eu não tinha quase conhecimento nenhum literário, técnica, nada. Era pura emoção e eu era artista da intuição só. Eu já cantava em banda de rock, já era letrista, mas era um cara intuitivo. Não tinha a técnica, os cursos de literatura que hoje eu possuo, né? Que eu fui buscar, fui lutar para ter e tudo. E venho completando esses cursos. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, lá com 21 anos, eu preciso entrar na pele de uma mãe que perdeu o filho na ditadura militar. E olha, foi uma viagem tão louca que eu fiquei 3 dias quase não saindo do meu quarto e me imaginando como uma mulher, como uma mãe, uma pessoa que teve uma experiência dolorosa de perder um fruto, né, do seu ventre, uma coisa muito preciosa. E fiz um trabalho de ator mesmo. Tipo esses trabalhos de alguns atores, tipo o Heath Ledger fez com o Coringa, né? De se trancar, de escrever diários, pensando que um esquizofrênico, a pesquisa, né? O viver na carne, a experiência do personagem. Se não me engano é o Stanislavski, que é uma... eu acho que é Stanislavski que propôs isso, né? Essa técnica do ator de
de mergulhar tão fundo no personagem que ele acaba querendo até ser chamado pelo nome do personagem. E eu entrei numa viagem tão grande que eu, para escrever esse poema, para parir esse poema, vamos dizer assim, tirar de mim a fórceps, eu entrei numa viagem de 3 dias. Eu era jovem, né? Eu ainda não... Nessa época eu trabalhava, mas eu tirei 3 dias para viver em prol desse poema. Porque eu pensei assim, olha, eu vou pro... Isso já naquela época. Eu vou pesquisar primeiro, e aí tinha um site do Tortura Nunca Mais. Eu vou pesquisar primeiro, ou eu finjo que sou uma mãe, penso que sou uma mãe, coloco na minha cabeça que sou uma mãe, e escrevo a partir dessa experiência de ator, né? E aí eu não fui pesquisar, não. Eu não fiz trabalho de pesquisa. Eu agi com o meu sentimento, me imaginando uma mãe. E aí saiu assim, esse poema lá da minha juventude, é extenso, mas é lá da minha juventude, chamado Depois da Tempestade. E é uma mãe que fala pro filho que ela nunca mais viu. Teus gritos de dor ainda ecoam perdidos por aí. Do fundo de um corredor escuro e frio, cada gemido já sem força exalado, nunca era o último a ser ouvido. Era como alguém se afogando num rio e eu não pudesse fazer nada em seu auxílio. E eu escutava tudo isso. Tua dor era carnal, a minha bem além disso. O que não se faz por dinheiro, poder ou até mesmo por ideais sombrios. Eu lembro de quando você veio ao mundo, lembro da primeira vez em que eu vi teu sorriso. Nas noites de frio eu já sabia que você se descobriria. Quantas vezes presenciei teu pranto, doida de vontade de te ver sorrindo. Hoje, eu sei que nunca mais vou ser feliz. Eles levaram você e junto levaram também a minha própria vida. Eu nunca mais esbocei sequer um sorriso e nem tenho uma coleção de máscaras que esconda, bem escondido, o que desde então eu sinto. O tempo passou, segui meu destino, mas vez ou outra ainda posso ouvir tua doce voz, ainda menino, me dizendo baixinho: nada vai me separar de você, para sempre eu vou estar no seu caminho. Ah, e quantas foram as noites em que sonhei contigo, várias foram as vezes em que o portão da frente se abriu e eu corri pensando ser você voltando pro abrigo. Quando sinto saudades, eu penso em você aqui comigo e abro meu peito numa conversa-oração. Sei que nessas horas você está me ouvindo. Quem é que te levou para longe daqui? Quem foi que esmagou o meu coração? E hoje enxergo com mais clareza. Foi assim que muitos foram se perdendo pelo caminho. Ficou a irmã sem o irmão, a mulher sem o marido, e muitos filhos ficaram sem os pais, que sumiram sem deixar vestígios. E ainda há os que querem calar, os que querem enterrar todo esse passado, anistiando vítimas e culpados. Porém, não é desse jeito que as vozes vão cessar. Tocar nessas feridas é evitar que outras surjam. Ninguém vai conseguir apagar as manchas do passado, que teima heroicamente em ficar sem funeral. Não esqueçamos das pessoas martirizadas, desnudadas, espancadas, humilhadas. Não esqueçamos de um tempo de mãos presas e bocas amordaçadas. Façam isso não por mim, mas por vocês. E vira e mexe, eles querem enterrar o passado e anistiar vítimas e culpados. E hoje a gente voltou a viver isso. Isso é que é mais duro. E esse poema foi escrito, só para você ter uma ideia, em 2002, eu não estava com 21 não, eu me enganei. Em 2002 eu estava com 29 anos. Mas engraçado é o seguinte, depois eu fui fazer a pesquisa nos sites do Tortura Nunca Mais e tudo. E aí eu comecei a ver depoimentos de mães, rapaz, olha que coisa doida. Que eram isso aí, eu fiquei arrepiado com a experiência, porque teve uma mãe que dizia assim, olha, toda vez que eu ouço o portão bater, eu penso que é você voltando. E o poema fala, né, disso. No poema não fala, mas tinha uma mãe lá no site do Tortura Nunca Mais,
que num dos depoimentos de mãe falava assim, aquele espaço teu na mesa ainda é teu, quer dizer, essas coisas que as pessoas materialmente se prendem, né? O quarto que não mexe e deixa como tá, porque o não sepultamento das vítimas, o não ter direito ao velório, não ter direito a enterrar seus mortos é uma coisa que deixa essa lacuna, né? O que terá sido feito? Então, deixa essa sensação de, será que de repente ele sobreviveu, ela sobreviveu? Muitas jovens, né, moças morreram no período de perseguição. São mais de 400, se não me engano, mais de 450 e pouco, 3 pessoas, se não me engano, dadas como oficialmente desaparecidas até hoje. Enfim. Bom, mas eu não quero terminar o vídeo, que eu vou ter que terminar, né? O vídeo já está longo demais. Eu não quero terminar o vídeo com desesperança, não. Quero terminar o vídeo com esperança. O Tiago de Mello falou uma coisa tão bonita, né? Vai amanhecer, amanhã vai chegar, e amanhã vai chegar. E seguindo a linha do Tiago de Mello, eu vou ler um poema meu para encerrar desse livro aqui, meu último livro de poemas, chamado Máquina Mundi, que foi premiado e tudo pela UBE. E tem um poema que eu fiz baseado num poema do Ivan Junqueira, que de novo, Ivan, estou falando do Ivan de novo. Ivan é um poeta dos meus prediletos, né? E o Ivan tem um poema chamado Flor Amarela, que ele fala sobre o menino que há dentro da flor, que é o nosso menino, dentro de uma flor amarela, ainda está lá dentro o menino. É só você buscar essa flor amarela, buscar o menino que essa flor amarela ainda contém. E na verdade, o menino não está nem, acho que, na flor amarela, né? Está dentro de você mesmo. Mas o Ivan, inteligentemente, misturando um pouco da sabedoria oriental, creio eu, é uma interpretação minha, a Cecília vai daqui a pouco falar que não é nada disso, mas eu acredito que o Ivan, misturando uma sabedoria oriental ali, tem alguma coisa de oriental, quase uma parábola oriental no Flor Amarela, eu encaro do Ivan Junqueira, quase uma parábola oriental, onde ele coloca que um menino mora dentro de uma flor amarela, o menino que você era. Mas o menino não está dentro da flor amarela, que está no alto de uma montanha, mas se não tiver naquela montanha a flor amarela, vá para outra montanha e outra montanha. O poema dele fala sobre isso. Olha, tem um menino dentro de uma flor amarela, e dentro dela o menino que você era. Mas se aquela montanha não tiver essa flor amarela, vá para outra montanha, e vá para outra montanha, e busque essa montanha até você reencontrar o menino que você era. Que é lindo o poema. Ivan fazia poemas lindíssimos. Vocês precisam estudar a obra do Ivan Junqueira. O Filho de Ariadne, que eu dedico para Ivan Junqueira, e eu termino meu vídeo com essa mensagem do Filho de Ariadne. O Filho de Ariadne foi o único instrumento, a ferramenta que livrou Teseu, que depois de matar o Minotauro, foi o único instrumento que conseguiu fazer ele sair do labirinto. Foi o Filho de Ariadne. Se não fosse o Filho de Ariadne, ele podia até ter matado o Minotauro, mas não teria saído do labirinto. Eu acho que a gente também vai sair de mais esse labirinto, sim. Acho não, tenho certeza absoluta. Quantos labirintos, quantas guerras, quantas dores o ser humano já passou por elas e conseguiu sobreviver e conseguiu ir para frente. A menos, né, que a gente destrua o planeta logo por completo, né? Isso também é uma possibilidade do planeta, de tanto que a gente vem avisando, né? Eu me lembro desde menino, papo ecológico, né? Na escolinha a gente pintava, desenhava floresta para tia lá do jardim de infância. Olha quanto tempo está se falando em ecologia. Ecologia, a coisa só piora, e quanto mais se fala em ecologia, mais piora. Mas tudo bem, se a gente não destruir a Terra, e o meu poema fala sobre isso, se a gente não destruir a Terra, a gente tem sempre possibilidade de ver o dia amanhecer, que nem diz o nosso queridão Tiago de Mello, poeta Tiago de Mello. Então o dia vai amanhecer,
se o planeta não morrer antes. E a gente junto. O fio de Ariadne para Ivan Junqueira. Mesmo que a chuva destrua a rua, o muro, a rede elétrica, olha a casa que a água não levou e veja que você está dentro dela. Mesmo que o sol não volte a abrir o sorriso da primavera, olhe no interior daquela flor e veja que você está dentro dela. Mesmo que a luz se dilua e os cegos se espalhem pela terra, olhe a voz que ninguém apagou e veja que você está dentro dela. Mesmo que os dias não mudem, mesmo o filme na mesma tela, olhe a criança que ficou na plateia e veja que você está dentro dela. Mesmo que o mundo todo desabe e não sobe pedra sobre pedra, olhe as suas mãos, o chão que ficou, e a vida ainda viva além da janela. Gente, com a esperança equilibrista, como diria Aldir Blanc, naquela linda música do João Bosco, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista deve continuar. Eduardo, o nosso show continuou, chegou até o fim esse vídeo. Valeu pela palavra de apoio, valeu todos vocês que acompanharam, mesmo com todas as marteladas do vizinho, mesmo com todos os barulhos extras que queriam me desconcentrar na interpretação dos poemas, mas nós bravamente resistimos. Resistimos em poesia, resistimos em literatura, vamos resistir como cidadãos, vamos resistir como poetas, vamos resistir como seres humanos, guerreiros, fortes, esperançosos sempre. Com essa mensagem de esperança, eu deixo vocês, uma boa noite para vocês. Antes de terminar, por favor, não deixem de prestigiar este pobre poeta aqui que vai lançar um livro, esse quixotesco poeta, esperançoso, equilibrista, vai lançar esse livro chamado Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira, dia 18 de setembro na UBE, é quinta-feira que vem, falta uma semaninha só, quero todo mundo lá, me levando um abraço, um beijo, um carinho, todos os meus amigos, que bom que são muitos, graças aos deuses, que são muitos, não agrado a todos, mas eu acho que os que eu não agrado são poucos. Mas que bom que eu tenho muita gente bacana do meu lado e dia 18 todo mundo lá, Rotas e Rostos, esperança, gente, a tempestade vai passar e como diz Thiago de Mello, o amanhã sempre vem, a noite sempre finda, a tempestade sempre acaba. Achem um menino dentro da flor amarela, por favor. Até o fim da vida, pelo menos, vocês achem o menino de vocês dentro da flor amarela do Ivan Junqueira. Do Ivan não, da flor amarela de vocês. Porque eu acho que o Ivan talvez tenha achado dele em vida ainda. Só a Cecília pode me contar, depois ela me conta em conversas. Beijo, boa noite, galera, tudo de bom. Ótima noite para vocês. Aqui eu me despeço.